O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Vamos dar início então à nossa aula da Escola Bíblica Dominical desta tarde, tá? E eu já quero começar pedindo desculpas, porque aqui aconteceu alguma coisa que era para estar escrito. Dá para ver mais ou menos o que está escrito aqui? Aqueles que têm o olhar daquele desenho antigo, Thundercat, né? A visão além do alcance, eu acho que vão conseguir, né? Então, aqui está escrito, era para estar escrito cosmovisão cristã e ideologia. Esse é o grande assunto que nós vamos falar hoje, dando sequência a uma aula que nós começamos na semana passada, tá? Eu vou fazer uma breve revisão e o subtítulo é esse daqui: Conhecendo o caráter idólatra de toda ideologia. Eu sei que a princípio, quando a gente começa a ler esses títulos aqui, pode parecer para alguns algo extremamente teórico, que não tem nenhum tipo de aplicabilidade, que não são ideologia, idolatria, né? São coisas que de repente poderiam estar muito longe de nós, e de repente esse não seria um assunto prático. Eu queria que você até o final se convencesse de que não, isso é extremamente prático. A gente lida com isso todos os dias. Pode ser que a gente não utilize as palavras. A gente não fica falando toda hora idolatria, ideologia, cosmovisão, ainda mais cosmovisão, né? Mas o nosso objetivo aqui com essa série, que começou na aula passada, no domingo passado, hoje nós vamos continuar, e Deus permitindo, nós vamos começar a fazer algumas aplicações a partir da próxima aula. Eu espero que a gente entenda aos poucos que isso é extremamente prático e todo mundo lida com cosmovisão, todo mundo lida com cosmovisão, com idolatria, com ideologia, saber o que é isso e como enxergar isso no dia a dia e o que a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Mas antes nós vamos fazer uma oração, feche os seus olhos. Pai Celestial, no nome de Jesus, nós suplicamos, ó Pai, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós. Agradecemos, ó Pai, porque estamos na Tua casa, porque ouvimos a Tua palavra, porque estávamos, ó Pai, no culto público e participamos da ceia pela Tua misericórdia e graça. Pedimos, ó Pai, perdão pelos nossos pecados e suplicamos a Ti, ó Espírito Santo, ilumina-nos nessa aula, instrui-nos nessa aula, e inclina o nosso coração à Tua palavra e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero começar aqui lembrando um pouco o que nós vimos na aula anterior, né? Vamos ver se vai funcionar aqui, vai. Eu quero ler 2 textos bíblicos a princípio, tá? Porque como eu disse e repito, se você for procurar ideologia, a palavra ideologia na palavra de Deus não tem, e muito menos cosmovisão. Não tem cosmovisão, né? Então, como que a gente pode falar de uma base bíblica de uma palavra que não está na Escritura? O conceito está lá. O conceito, aí no caso especificamente de cosmovisão. Todas as pessoas que existem, eu, você, todos nós, enxergamos a vida a partir de alguma lente. Tanto é que se a gente começasse a conversar aqui sobre economia, a gente ia pensar mais ou menos diferente. Sobre política, a gente ia pensar mais ou menos diferente. Nós temos visões diferentes sobre um mesmo assunto. E o que explica essas visões diferentes sobre o mesmo assunto? Normalmente, são as lentes que nós utilizamos, que elas fazem com que a gente enxergue o assunto de um jeito ou de outro jeito. Usando um exemplo exagerado, só para a gente ilustrar, se você pergunta o que foi a Segunda Guerra Mundial para um nazista, ele vai te responder de um jeito. Se você pergunta o que foi o mesmo evento, Segunda Guerra Mundial, para um judeu, ele vai te responder de um outro jeito. Por vários motivos. Mas principalmente, primeiro, pelo que eles sofreram ali. Mas antes do sofrimento, a maneira como um nazista enxerga a vida é muito diferente da maneira como um judeu enxerga a vida. A maneira como um cristão enxerga a morte é diferente da maneira como um ateu enxerga a morte. E o que explica? Né? Se você pergunta normalmente para um ateu, o que acontece depois da morte? Bom, você simplesmente some, você acaba. Não existe essa de destino eterno, céu ou inferno, purgatório, limbo, nada disso. A vida para um ateu é só esse espaço do nascimento e da morte física,
E não existe destino eterno. Porque a cosmovisão que ele tem, consciente ou inconsciente, consistente ou inconsistente, faz com que ele enxergue a morte dessa forma. Um cristão não. Nós temos as lentes das Escrituras e nós sabemos que a vida, ela vai além da morte física. Existe um destino eterno. Existe sim algo que é experimentado depois da sua morte aqui. E o que faz com que um pense de um jeito e o outro de outro jeito? É a lente que nós usamos para enxergar a vida. Ou a lente é bíblica, ou ela é qualquer outra coisa que não bíblica. Tá? Então, quando nós falamos de cosmovisão, estamos falando sobre isso. E eu quero ler com você esse texto, que é um dos textos no qual nós nos baseamos para falar sobre cosmovisão. Sobre a forma como nós enxergamos a vida, que vai impactar a forma como a gente vive. Sempre é assim. A forma como eu entendo, as coisas que eu amo e odeio, vão influenciar decisivamente, vão determinar a forma como eu vivo. Tá? Então, primeiro texto, Lucas 10, 27, lá está escrito assim: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a forma como o Senhor Jesus Cristo resume os 10 mandamentos no Novo Testamento. Resumo de tudo: ame a Deus de todo o teu coração. Nós vamos falar de coração também, é importante para a cosmovisão o conceito de coração, mas a gente vai falar depois. Mas quando Jesus Cristo resume os 10 mandamentos, ele resume dessa forma: o resumo da lei é esse: ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E ame ao próximo como a si mesmo. Eu quero frisar aqui, quando Cristo diz que nós devemos amar a Deus com todo, ou de todo, o nosso entendimento. Levando cativo à obediência de Cristo tudo o que a gente pensa. Será que o que você pensa sobre política, religião, culto, santa ceia, o que eu falei aqui, batismo infantil, que é uma coisa que sempre provoca algum tipo de dificuldade para alguns. Batismo infantil, o fato de que uma criança não pode participar do momento da ceia. Tanto os assuntos relacionados à igreja, quanto os assuntos relacionados fora da igreja. Relacionamento. Por exemplo, não sei se você sabe, existem alguns irmãos que discordam totalmente da possibilidade do namoro. Porque eles olham para a Bíblia e falam, o que existe na Bíblia é o quê? O que existe é a infância, a juventude, a fase adulta e a velhice. Ok? Existem essas 4 fases. A adolescência foi inventada posteriormente. E em termos de relacionamento, o que você vê nas Escrituras é o solteiro, o noivo, o casado, aí depois tem o que acontece depois do casamento. A pessoa pode morrer, ou pode, infelizmente, existir o divórcio, enfim. Mas você não encontra essa fase que a gente chama modernamente de namoro. Aqui eu não estou querendo levantar, por favor, a gente não vai conversar sobre isso. Tá? Mas eu só estou mostrando para você que existem pessoas que pensam assim. E nem estou julgando se elas estão certas ou erradas. Mas tudo que você pensa sobre qualquer assunto está baseado em algum lugar. Mesmo que seja o seu eu acho, mas está baseado. Você pode ter consciência disso ou não. O que você pensa pode ter consistência ou não, pode ter coerência ou não. Mas você tem opiniões sobre as coisas. E elas estão baseadas em algo. Aonde que está baseado? Será que eu tenho certeza que o que eu penso sobre política está baseado na Bíblia ou no que eu aprendi nos meus 4 anos lá na faculdade de História, onde eu só li normalmente autores marxistas? E aí? Então a gente vai conversar sobre isso. O esforço que vai durar a vida toda está relacionado ao processo de santificação, de levar os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Não é do dia para a noite, não é lendo um livro, não é participando de 500 palestras. Tudo isso ajuda.
mas é um processo que dura a vida toda. E tem a ver, a princípio, não com a nossa mente, como a gente pensa, mas tem a ver com o nosso coração. Tá? Então esse é o primeiro texto. Se você pergunta, qual que é a base para se falar sobre cosmovisão? Qual que é a base para se falar sobre esse processo de aperfeiçoamento da nossa visão de mundo? Esse é um dos textos centrais. Tem um outro texto, esse eu li na aula passada. Um outro texto que eu não li na aula passada, vai aparecer aqui agora. Está aparecendo. Está muito fraco aí para vocês, para mim também está um pouco fraco. Deixa eu ver se vai. Enfim, tem alguns detalhes técnicos aqui. Eu vou usar o meu aqui e vou tentando. Aí, ó, esse daí, enfim. Depois a gente tenta corrigir isso daí para uma próxima aula. Mas o texto você vai abrir. Atos 17, 10 a 15. Se puder, mas não pode, né, apagar as luzes só daqui da frente, eu não sei se é possível. Se não for possível, tudo bem, tá? Sem nenhum problema. Atos 17, do 10 ao 15. Isso, talvez melhore um pouco, mas não. Atos 17, do 10 ao 15, lá está escrito assim, ali a experiência da igreja de Bereia, né? E lá está escrito assim: e logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Ora, os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. O versículo-chave aqui é o versículo 11, que fala da principal característica dos homens, das mulheres, da igreja de Bereia. Lá está escrito assim, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Aqui eu quero destacar, o nosso objetivo não é pregar, não é ensinar somente nesse texto, mas aqui eu quero só destacar o que tornava os crentes de Bereia mais nobres que os crentes de Tessalônica. Os crentes de Tessalônica eram aqueles que estavam sempre preocupados em ouvir novidades. Tinha uma novidade, eu quero ouvir. Tem uma novidade, eu quero ouvir. Não vai dar para discutir agora sobre a necessidade de coisas novas e sobre o perigo das coisas novas. Mas os de Bereia, eles tinham um fundamento inabalável. E eu quero destacar duas características que estão claras no texto. Tá? Em primeiro lugar, a primeira virtude dos bereanos é a avidez com que eles recebiam a palavra de Deus. A principal virtude dos bereanos era o gosto, né? Em outras versões está escrito assim: receberam a palavra com toda avidez, de bom grado receberam a palavra, receberam a mensagem com grande interesse, receberam a palavra com ansioso desejo. A primeira e principal virtude dos bereanos é o recebimento da palavra de Deus com interesse, desejo. E essa primeira característica vai ter como consequência a segunda. A primeira característica deles é essa recepção da palavra de Deus com desejo. A segunda virtude é o seu discernimento bíblico. E aqui, embora o termo cosmovisão não esteja aqui, mas a essência do comportamento de alguém que tem uma cosmovisão cristã está nesse texto. Se eu sou uma pessoa que recebo a palavra de Deus com avidez, com ansioso desejo, isso significa que de alguma forma eu ilustro o Salmo 119 que diz, Salmo 119, 11 que diz: guardo no coração as tuas palavras
para não pecar contra ti. Se eu sou uma pessoa que tem avidez na recepção da palavra, a consequência disso é que eu vou ser uma pessoa que faz discernimento. E discernir é separar o que é certo do que é errado. Uma pessoa com discernimento não é uma pessoa somente crítica. Crítica no sentido popular da coisa, né? O que é uma pessoa crítica no popular? É uma pessoa que só fala dos defeitos. Tanto é que quando a gente conhece uma pessoa muito crítica, né, é uma pessoa que só aponta defeito. Ela chega num lugar, só aponta defeito. Ela chega na igreja, só aponta defeito. Ela vai na tua casa e, de alguma forma, por mais que ela seja educada, ela se segura um pouco. Mas se ela pudesse abrir a boca, ela só colocaria defeito. Na forma como você organiza os móveis, como você gosta das suas cores. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Até porque isso é muito fácil. Não, né? Eu acho assim que a gente não precisa ensinar muitas pessoas a serem críticas dessa forma. Porque defeitos existem mesmo. Discernimento bíblico é, entre outras coisas, em amor e verdade, por preocupação primeira com a glória de Deus e com o bem da pessoa, você fala o que está errado e aponta o caminho certo. Aí dá mais trabalho. E a gente não consegue fazer isso de forma perfeita. A gente precisa de Deus. Então, primeira característica dos bereanos, o recebimento da palavra com avidez. Segunda característica é a consequência. Se eu tenho a palavra do meu coração, eu tenho o quê? Quais são as lentes que eu uso para enxergar a vida? A palavra de Deus. Então eu vou ter discernimento. Eu vou conseguir fazer esse tipo de separação. Lendo então esses dois textos, eu ia mostrar para vocês, eu deixo para a próxima aula. Eu vou tentar fazer aqui, tá? Eu queria colocar a imagem aqui, mas eu quero mexer um pouco com a nossa cabeça aqui. Talvez você já tenha ouvido a frase, aqui eu ia colocar uma imagem, e na imagem existem vários líderes religiosos, e a frase que eu quero que você ouça e analise, tenha discernimento, tá? Vamos ser bereanos aqui, é assim. Não importa a sua religião, se ela te torna um ser humano melhor. Essa é a frase. Deu aí? Opa, tá aí. Isso está no teu colo, se vira. Como que você analisa e responde essa questão? Teu filho chegou da escola com essa frase. A tua esposa ou teu marido, um amigo teu, chega para você com esse pensamento. Não vale você perder a cabeça e falar, some daqui, você não leu a Bíblia. Não, não vale isso daí, tá? Não vai perder a razão, calma. A vontade talvez seja essa, mas isso não vai rolar. Como que você consegue, como um bereano, olhar para essa imagem e dar uma resposta bíblica? Então você tem aqui, né, vários símbolos, vários ícones, inclusive, né, dois ali, os dois últimos aqui, né, Senhor Jesus Cristo. Esse daqui lá do Império Bizantino, tá? Esse daqui, normalmente, imagens da Igreja Romana, enfim, tá? E aí, é verdade? Não. Tá, explica por que não é verdade. Será que realmente não importa a sua religião? Você pode ser de qualquer religião. Se ela vai te tornar um ser humano melhor? Que pergunta você faria para a pessoa que te apresentou essa imagem? Se você falar assim, eu não quero responder, bom, a sua cosmovisão então te leva a falar isso. Se você responde, mas de uma maneira bruta, você não está sendo como os bereanos. Se você responde e concorda, aí complica, porque você pode ter certeza que a Bíblia não dá base para essa frase. A grande questão é como que você organiza o seu pensamento. Não estou aqui sugerindo que você tenha que responder como um pastor responde. É dentro da sua característica, dentro da sua sensibilidade, com as suas palavras. Mas qual seria uma maneira bíblica, verdadeira, amorosa de responder a essa questão? O que é um ser humano melhor? Normalmente, quem elaborou essa frase aqui, acredita que um ser humano melhor é aquele que vai merecer o céu. Ou seja, se você for um bom pagador de impostos, uma pessoa que não fala tantos palavrões assim, ou não fala palavrão, você é uma pessoa que ainda já teve vontade,
mas nunca matou ninguém. Ou seja, uma pessoa que passa na média, a média é 7. Você passa ali com 7,2 e vai. Você é uma boa pessoa. Ou de repente passa com 6,8, mas dá uma choradinha e vai lá 7 e passa. O que é uma pessoa boa, um ser humano melhor? O que é um ser humano melhor? Né? Aqui, por exemplo, normalmente em pesquisas que saem em final de décadas, né? Normalmente o Chico Xavier é tido como um ser humano elevado, e algumas pesquisas, né? E normalmente por isso que a gente, né, as pesquisas é perigoso a gente confiar. Mas normalmente em pesquisas que aparecem, né, do brasileiro da década, o brasileiro dos últimos 100 anos, normalmente o Chico Xavier encabeça. Se não está ali na medalha de ouro, usando a linguagem das Olimpíadas, né, pega pelo menos prata ou bronze. Pelo menos pódio, Chico Xavier sempre pega. O que é um ser humano melhor? A Bíblia deixa bem claro que todos nascem já em pecado. Deus olha dos céus e todos pecaram e carecem da glória de Deus. Você pode fazer a sua caridade que você quiser, se não passa pela porta estreita que é Cristo, condenação. Normalmente, esse tipo de frase, às vezes mexe com a gente, dá uma desafiada, a gente fica às vezes sem saber como elaborar o argumento. De novo, se a palavra está no nosso coração, se nós, como os bereanos, recebemos a palavra com avidez, com ansioso desejo, nós vamos ter discernimento para olhar para essa frase e deixar bem claro que não existe nenhum ser humano bom. Aqui, na verdade, sem fazer grandes reflexões, a Bíblia diz que só existe um homem bom. E esse único homem bom que existiu, ele foi morto por aqueles que às vezes se consideram torne um ser humano melhor. O único homem bom que pisou nessa terra aqui, ele foi crucificado por pessoas que acreditam que se elas fizerem boas obras, elas vão merecer o céu. Calvino não era, e ele deixou isso bem claro no que ele escrevia, nem Calvino, nem Lutero, nem Agostinho, nem John Knox, nem John Wesley, nem Jonathan Edwards, todos esses homens de Deus, eles tinham algumas marcas. Uma delas era, pela Bíblia, se considerarem pessoas fracassadas. Pessoas que erravam todos os dias da sua vida, em pensamentos, em palavras, em atitudes. E por isso, elas necessitavam desesperadamente da graça e da misericórdia de Deus. Então, se algum esquema religioso diz que você é bom, sai dele. Porque, biblicamente, nenhum de nós aqui é bom. E eu peço perdão por falar mais uma vez, fazer de novo o teste, talvez não com vocês, né? Eu sei que eu já falei umas 2 ou 3 vezes aqui em Pinheiros disso. Quando você achar que você é bom, ou que existe possibilidade de bondade inata no ser humano, é só fazer o teste do primeiro texto que a gente leu. Texto de Lucas. Você alguma vez na sua vida conseguiu um dia só, um dia, não precisa ser uma semana, um dia só, você conseguiu amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força, e amar ao próximo como a si mesmo? Eu não estou perguntando se você já, doou lá para a campanha, nada disso. Isso é outra coisa. Você, como eu, sabe que é possível doar uma boa quantia de grana e não fazer isso de coração. Às vezes é só para, todo mundo está dando, para não ficar muito envergonhado, vou lá e dou. Você sabe, assim como eu, que é possível fazer tudo isso. Você sabe que, biblicamente falando, quando você doa $1 milhão para a causa da caridade e não faz isso para a glória de Deus, isso é pecado. Pecado, a gente pode definir pecado como qualquer ato que não é feito para a glória de Deus. Você pode inclusive doar sua vida por alguém. Coríntios deixa isso bem claro. Você não faz isso pelo amor verdadeiro,
é um sacrifício inútil. Quem aqui conseguiu um dia amar a Deus nesse nível da perfeição? Ninguém consegue. Ninguém consegue. Então, entre outras coisas, dá para a gente falar muito mais sobre essa frase, né? Sobre esse pensamento aqui, mas aqui nós temos o ensino de uma cosmovisão que acredita no seu próprio esforço para merecer o céu. Tem uma outra frase aqui, na verdade não é uma frase, é um pensamento, são umas 3 frases, deixa eu ver se a gente consegue, vamos lá. Aqui tem uma pegadinha, tá? São 3 frases aqui que é uma pegadinha, é uma arapuca, é a típica frase que você gosta de pegar, colocar no Facebook, né? Ou então se a gente tiver, todo mundo que fosse caminhoneiro, a gente colocava na para-choque do caminhão para a gente ficar refletindo. Essa aqui é a típica frase que a gente olha, lê e fala assim, cara, eu queria ter inventado. Quando a gente gosta de soar inteligente para as pessoas, a gente usa esse tipo de frase. Eu quero ver se você consegue cair, entender qual que é a arapuca dela. É uma frase autocontraditória. Olha só o que está escrito lá, né? Foi o José Saramago que disse, aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonização do outro. A princípio, puxa, que legal, cara. É um cara que respeita as pessoas e ele não tenta convencer ninguém. Qual que é a pegadinha? É que se você leu essa frase e concordou com ele te convenceu. Né? É simples. Aprendi a não tentar convencer ninguém. Mentira. Se eu leio isso e concordo contigo, você já me convenceu. Me convenceu que você não convence mais ninguém. É só uma estratégia. Ele continua. O trabalho de convencer é uma falta de respeito. Bom, se eu concordar com você está faltando com respeito comigo. Segundo o seu pensamento. É uma tentativa de colonização do outro. Colonização é uma espécie de domínio. Né? Então, se você olha para essa frase, ela tem um cheiro de neutralidade, mas não. Não. Ele quer te convencer disso. A gente olha, lê, se encanta por algo que às vezes a gente nem entendeu direito. Cosmovisão, nós estamos lidando com essas questões. Vamos lá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu quero relembrar com vocês o que é cosmovisão, e quero passar rápido aqui, porque eu já falei na aula passada, tá? Então, basicamente, quando nós falamos de cosmovisão, eu vou ler aqui, acho que não vai aparecer por enquanto. Basicamente, cosmovisão é a forma como nós vemos, interpretamos e agimos na realidade, tendo como base os princípios, todos nós temos princípios, as nossas ideias, as nossas crenças e os nossos amores mais fundamentais. Cosmovisão é isso. A forma como eu vejo, como eu interpreto e como eu ajo na realidade. Tendo como base o quê? As minhas ideias, minhas crenças, meus princípios, aquilo que eu penso e principalmente os meus amores mais fundamentais. Cosmovisão não tem a ver só com o que pensa. Não é só com o que você sente. É aquilo que você ama. No mais profundo. Não é à toa que todos nós aqui, nós sabemos que nós não devemos fazer algumas coisas, e mesmo assim, às vezes, nós fazemos. E às vezes, eu sei que eu devo fazer isso, mas não faço. Não é uma questão de problema cognitivo. A famosa história quando a gente é criança, né, a mãe. Mas eu já não te disse que era para fazer desse jeito? É porque eu não ia ser louco de falar para minha mãe desse jeito, né? Mas hoje, né, brincando aqui com vocês, mãe, eu entendi que é desse jeito, mas só não entendeu. Eu amo fazer daquele outro jeito. Não faço isso com a sua mãe, nem com o seu pai, porque senão o bicho vai pegar. Mas lá no fundo, a gente não fala isso. Mas quando eu sei que eu devo fazer isso e não faço, quando eu sei que eu devo não fazer isso e faço, é porque embora o que eu estou falando, o que eu fale, aponte numa direção, na verdade o que eu quero mesmo está na outra direção. Cosmovisão tem a ver com a gente pensar nessas coisas todas. Porque eu sei que eu não devo ler isso, mas eu continuo lendo. Isso talvez só aconteça comigo, né?
Por que eu sei que eu devo meditar mais na Bíblia e não medito? E mesmo assim eu canto que eu amo a tua palavra. É porque na prática, às vezes, eu não amo a palavra. Eu amo é ficar às vezes no sofá assistindo Sport TV. Ou não? Porque se eu amasse, eu estava fazendo o que? Isso, cosmovisão, tem a ver com o processo de santificação. A luta do velho homem com o novo homem. A luta da carne contra o espírito. Não tem nada a ver com assunto teórico. É do dia a dia. Às vezes nós vamos ter algumas palavrinhas meio estranhas aqui, mas se eu entendi, todo mundo pode entender. Tá? Então, cosmovisão tem a ver com isso. Essas crenças que nós temos aqui, esses amores, eles podem ser conscientes ou inconscientes. Eles podem ser consistentes ou inconsistentes. Mas todos nós temos. Todos nós temos, tá? Todos nós temos cosmovisão. Nós falamos também que para cosmovisão, nós temos que lembrar de 3 palavrinhas. Lente, porque cosmovisão tem a ver com a lente que nós usamos para enxergar a vida. Tem a ver com fundamento, coisas que são fundamentais. A ideia do iceberg. A gente normalmente olha o iceberg e só vê a ponta, né? Mas para entender a solidez de um iceberg, você tem que ir lá no fundo, as raízes. A árvore às vezes está bonita, mas às vezes a sua raiz não está tão profunda assim. Para conhecer, para saber se uma árvore é sólida, você entende, você olha, você busca entender a raiz. Se a raiz é sólida, se a raiz é profunda, aí realmente o galho, o tronco, ele é consistente, enfim, ele é mais sólido. Então, quando nós falamos de cosmovisão, nós estamos falando de lente, fundamento e de rede. Rede, na imagem, não de rede social, tá? É a rede do pescador. Se eu vou pescar com uma rede que tem muitos buracos, a pescaria minha não vai ter muito sucesso. Agora, se a minha rede ela é toda bem entrelaçada, a chance de eu ter sucesso no meu empreendimento ali, né, de pesca, no meu empreendimento pesqueiro, ele vai ser maior. Então, quando nós pensamos em cosmovisão, nós temos que pensar em que lentes eu utilizo para gostar ou não gostar das músicas que eu gosto, dos filmes que eu gosto, daquilo que eu gosto, dos amigos que eu tenho. Que tipo de cultura eu tenho consumido? Eu tenho me tornado, nesses últimos anos, uma pessoa mais próxima de Deus ou mais distante de Deus, mesmo estando na igreja? Eu não estou falando de pessoas que não vêm à igreja. Estou falando só de pessoas que vêm à igreja. Nesses últimos anos, eu tenho me tornado uma pessoa mais íntima de Deus ou mais fria em relação a Deus, mesmo estando todos os domingos na igreja? Para entender isso daí, a gente tem que pensar em muitas coisas. A gente tem que pensar na forma como a gente tem consumido a cultura. Lente, fundamento e rede. Vamos lá. Eu disse que eu fiz um teste com vocês na aula passada, né? E quero só fazer ele mais uma vez aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo ali. Enfim, talvez eu não vá conseguir, mas eu terminei a aula passada fazendo um teste de cosmovisão. Eu vou só repetir aqui as perguntas aqui que eu fiz, e eu quero que você responda. São as seguintes. Quando você responder essas perguntas, você já está mostrando a sua cosmovisão um pouco. Tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. O que ou quem deu origem às coisas? Quem que deu origem a você, ao mundo? A forma como você responde essa pergunta mostra a sua cosmovisão. Segunda. O que é o homem? Fruto do acaso? Viemos do macaco, viemos da evolução, nós nascemos bom e a sociedade é que nos corrompe, conforme Rousseau dizia, ou não, nós nascemos realmente em pecado. Nós não temos jeito, pau que nasce torto nunca se endireita. Isso é verdade? Porque se for verdade, então não tem jeito para ninguém, porque todos nós nascemos tortos. O que é o homem? A forma como você responde, certa ou errada, mostra um pouco a sua cosmovisão. Terceira, o que acontece às pessoas quando morrem? Terceira, agora a quarta. É possível conhecer as coisas de fato? Ou tudo é uma questão de opinião? Nilson, essa é a sua opinião, eu tenho uma outra opinião, enfim.
Você acha que é possível conhecer as coisas de fato? Ou realmente tudo é uma questão de opinião? 1 mais 1 são 2. Bom, na sua opinião, na minha opinião, eu tenho uma outra concepção. Você é um relativista, mas você é relativista em todos os aspectos? Todos os aspectos mesmo? Por exemplo, você sabe que se cair uma pedra, né, de, 20 quilos aqui em mim agora, eu vou morrer. Ponto. Nisso, normalmente, ninguém é relativista. Né? Ninguém é relativista. Normalmente, quando a gente vai assinar cheque, hoje eu sei que a gente não assina mais, né? Mas vamos supor que eu faça um Pix de 20 mil reais para você, por engano. Fiz para você, 20 mil reais por engano. Eu acredito em verdade absoluta, você é um relativista. Tudo é uma questão de opinião, né? Aí eu vou lá e faço um Pix sem querer para você de 20 mil reais, eu chego para você e falo, por favor, tem como você voltar a transferir isso daí para mim? Não, 20 mil reais na sua opinião. Aqui para mim é uma outra opinião. Será que a gente é assim mesmo? Ninguém é relativista quando o bicho pega. Quando a gente recebe um diagnóstico, né? Tá com algumas dores, vai no médico e o médico diz que é isso. Você fala, não, é a sua opinião, na minha opinião não é. Será que a nossa opinião tem poder de transformar as coisas? Enfim. Quinta, como você sabe o que é certo e o que é errado? Sua opinião, opinião da maioria. Se você acha que a maioria tem poder para transformar certo em errado, então o nazismo estava certo. Porque na opinião, né, de boa parte da Alemanha ali, nos anos 1930, 1940, o nazismo estava correto. Era a maioria. Se você acha que, por exemplo, a maioria tem poder para transformar a verdade, né, para criar a verdade, então, várias tribos indígenas estão corretas ao praticarem o infanticídio, né? Se você não sabe, algumas tribos, quando uma mulher tem gêmeos, o primeiro neném ele é poupado e o segundo ele é morto. Morto ainda vivo. Porque naquela cultura, de repente, um segundo filho, nessas condições, pode dar algum tipo de azar. Aí eu já sei a resposta que você vai dar. Bom, mas é cultural, tá? Quem disse que a cultura, ela está certa? Vários aspectos da nossa cultura estão errados. E não é porque é cultural que está correto. Ou seja, quando nós utilizamos a palavra, mas isso é cultural, na verdade o que a gente quer dizer é o seguinte, bom, se é cultural, então não pode tocar. Quem disse que não pode? Quem disse que não pode? Se a cultura está correta, então, de novo, eu insisto no exemplo, a cultura nazista está correta. Somente podem sobreviver quem é ariano. Nenhum de nós aqui é, provavelmente. Nós somos todos misturados. E segundo a cosmovisão ariana, o mundo é o que é, entre outras coisas, porque ele é formado por pessoas, racialmente falando, sujas, como eu e como você. E se você gosta ainda daquele ditado, né? Daquele ditado naquela frase, mas é cultural, então você tem que concordar com o arianismo. Porque na cultura deles está certo. Agora, se está errado por quê? Qual que é a base que você usa para discordar de uma fala como essa? Beleza? E a última pergunta, qual que é o significado da história humana? Tá? Qual que é o significado da história humana? Quando nós falamos de cosmovisão, a cosmovisão que você tem, que eu tenho, certa ou errada, coerente ou incoerente, consistente ou inconsistente, ela está fundamentada no que a Bíblia chama de coração. E eu repito mais uma vez, coração aqui não é somente, não é nesse caso, a sede das nossas emoções, né? Na poesia, o coração é isso. Tanto é que normalmente falam, né, que os homens são mais racionais, né, mais mente, e as mulheres são mais coração. Estou falando que está certo. Estou falando que no popular muitas pessoas dizem isso. O homem é mais racional. As mulheres são mais emotivas, são mais coração. Homem é mais mente, mulher é coração. Não estou discutindo se isso é certo. Provavelmente não é. Mas quando eu falo de coração, não é nesse sentido. Aquilo que que lida somente com a nossa estrutura de emoção, não. E coração também nesse sentido aqui, coração não é o órgão que bombeia sangue. Na biologia é isso. Coração, biblicamente, é o seguinte. Primeiro,
é um termo que aparece 858 vezes no Antigo Testamento. 858 vezes no Antigo Testamento. E é um termo, obviamente, por aparecer tanto assim, não é só porque aparece tanto, mas também por isso, é um termo central na teologia. Quero lembrar de 2 versículos, um que nós já falamos, vou lembrar só de um que eu já falei aqui, Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A melhor coisa, as palavras de Deus, guardadas no melhor lugar, que é o coração, para o melhor dos propósitos, que é não pecar contra Deus. Agora tem um texto que é mais fundamental para o nosso propósito, que é Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23, que eu sei que você sabe. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Aqui não é o órgão que bombeia sangue. Aqui não é a sede das nossas emoções somente. Coração, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista lá do Antigo Testamento e do Novo também, é que o Antigo Testamento fala mais. É o centro de comando do ser humano. Eu e você, nós somos o que somos no nosso coração. O pecado é tão profundo que ele atinge somente a forma da gente pensar? Não, ele atinge o nosso coração. E um detalhe, nenhum de nós consegue ter acesso, eu não consigo ter acesso ao mais profundo do meu coração, para alcançar, até estranho falar, né? Porque eu sou o que eu sou no meu coração. Eu não consigo chegar lá no mais profundo do meu coração e destravar a chave. Não é mais pecador, agora você vai ser santo. Ninguém consegue. O pecado danificou a nossa vida, manchou, maculou, de forma que agora eu olho para a vida com as lentes, não da Escritura. O homem, depois de Adão e antes de Cristo, ele olha para a vida, economia, política, casamento, relacionamento, Deus, tudo, com as lentes manchadas de pecado. E se algo não for feito, e nenhum curso de pós-graduação dá isso, é somente pela ação do Espírito Santo. O pecado é tão profundo, como eu estava dizendo, né, que ele vai no nosso coração. A conversão também é profunda. Por quê? Porque ela vai até o nosso coração. O único que tem acesso ao mais profundo do nosso ser é aquele que nos criou. Um exemplo de que você não consegue. Nem sei se precisava dar exemplo, né? Porque eu acho que. Mas vamos supor que alguém ainda acredite que pode mudar. É só se lembrar das resoluções de fim de ano ou do início de ano que você fez para esse ano. Você está cumprindo perfeitamente? Esse ano eu quero ler, né, por dia, 10 páginas da Bíblia. Não, 10 é muito. 5. Não, 5. Você consegue? Uma resolução você consegue? Emagrecer, ou engordar, ou ficar mais forte, ou fazer musculação, estudar mais. Pode pegar a resolução que você quiser. Inventa os seus próprios 10 mandamentos e vê se você consegue cumprir os 10 mandamentos que você mesmo inventou para você. Alguém aqui consegue? No nível da perfeição. Sem dar desculpa. Ninguém consegue. Nós não temos acesso ao mais profundo do nosso coração. Nós não conseguimos mudar o mais profundo do nosso ser e a nossa vida. O pecado é tão profundo que vai lá. E a conversão é tão profunda que vai lá também. Deus é o único que sonda os nossos corações. E aí eu quero terminar aqui, porque o nosso tempo já se esgotou. Um professor que eu tive, né, um dos maiores estudiosos desse tema, o professor Fabiano de Oliveira, ele disse o seguinte, e aí eu termino a aula com essa relação. Eu relembrei o que é cosmovisão, estou falando da importância do coração para o conceito de cosmovisão, e fecho a nossa aula de hoje relacionando coração com cosmovisão. Pergunta que deve estar na nossa mente. Qual é a relação, então, de coração com cosmovisão? Cosmovisão é um conceito que indica, primeiramente, primordialmente, a orientação do coração. Cosmovisão, repito, é um conceito que indica, primordialmente, a orientação do coração. Em outras palavras, o coração é a base sustentadora, orientadora e definidora da
cosmovisão. Eu nunca, você nunca, nenhum de nós aqui nunca experimentará uma mudança significativa na forma como nós enxergamos a vida, se ela não for antecedida por uma mudança no coração. Antes de ser um papo intelectual, antes de ser um papo prático, né? Porque infelizmente nós ainda, mesmo dentro da igreja, nós dividimos, né? Vocês são muito práticos, eu gosto da turma mais teórica. Não, eu não suporto gente teórica, eu gosto mais de prático. Calma, biblicamente eu preciso de informação e preciso usar a informação para praticar. O perigo do cara mais teórico é que ele fica só teorizando e não coloca na prática, isso é verdade. Agora o prático também tem um perigo. Se você gosta muito de praticar, mas sem informação, provavelmente você está praticando coisa errada. E não estou falando necessariamente de pecado. Você está tendo atitudes erradas, irrefletidas. Biblicamente, é só voltar. Aí você fala assim, ó, você está inventando, Nilson, está tirando sua cabeça. Não, só voltar para o primeiro texto que nós lemos. Como que nós devemos amar a Deus? De todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e amar ao próximo como a nós mesmos. O que nós vamos assistir nessa semana? Quais vão ser as nossas influências nessa semana? Quais são os livros que estão mexendo com a sua cabeça? Quais são as séries que estão mexendo com a sua cabeça? Os papos, as músicas, eu gosto muito de tudo isso. Série eu não acompanho tanto por questão de tempo, mas esse dia eu comecei a assistir lá o Cobra Kai, né? Porque eu sou um cara mais velho, então eu sou da época do Karate Kid, e aí disseram para mim que o Cobra Kai é uma continuação, né? Pega os personagens, né? O Danielson, um pouco mais velho, da minha idade assim. Aí eu falei, cara, que legal, mas só assisti 2 episódios, estou sem tempo. Enfim, mas todos nós somos consumidores de cultura. E não seja tolo e nem tola. Não, eu consigo assistir isso sem ser influenciado. Essa é uma mentira. Nós influenciamos e somos influenciados. Todos, não tem nada a ver com idade. Criança é assim, jovem adolescente é assim, e senhor de 80 anos de idade, com 40 anos de igreja, também é assim. Todo mundo é assim. Onde nós estamos colocando o nosso coração? Quais são as lentes que nós estamos utilizando para interpretar a nossa vida? Termino então essa aula fazendo essa relação. O que define uma cosmovisão, antes das informações, é aquilo, que vai no nosso coração. Aquilo que vai no nosso coração. Que pena que vocês não podem ficar fazendo perguntas, né? Vamos ver se dá um jeito aí de colocar microfone para vocês fazerem perguntas também, que a gente vai aprendendo junto. Mas a gente termina aqui, próxima aula a gente continua. E aí falando de um outro conceito que é importante. Ideologia. Vivemos num mundo marcado por ideologia. Esse, a princípio, era o nosso projeto de hoje, mas não consegui, a gente deixa para a próxima semana. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esses momentos, ó Pai, de aula, de aprendizado. Obrigado, ó Pai, pela perfeição da Tua palavra. E nós suplicamos a Ti, ó Deus, sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Assim como Davi orou, Pai, nós também oramos. Cria em nós, ó Deus, corações puros, que obedecem e amam ao Senhor acima de tudo. Livra-nos, ó Pai, de confiarmos em nós mesmos. Ensina-nos a confiarmos no Senhor. Desvenda os nossos olhos para que a gente possa contemplar as maravilhas da Tua lei. E como o salmista também orou, nós oramos, ó Pai. Inclina os nossos corações à Tua palavra, aos Teus testemunhos, e não à cobiça. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, bom domingo, uma boa semana. Tchau, tchau.